essa minha história com o rádio, são 30 anos só de Mirante. Tem mais um ano que eu comecei pela Difusora FM, né? Estagiei antes, em 84, na Mirante, fiquei 6 meses, depois fui para a Difusora em 85, fiquei um ano na Difusora FM. Então, assim, depois eu fui para Mirante em 86, 1º de setembro de 86, foi quando eu assinei a minha carteira na Mirante e estou até hoje. Então, né, a gente vai aprendendo a conviver, já que a música foi o grande filão dessa minha história com comunicação. Então eu aprendi a ouvir música, embora tenha o meu gosto, a minha preferência, mas eu gosto de ouvir música, inclusive essa música Senso Comum. Eu ouço, me permito ouvir, né, para fazer até uma análise da coisa. Então eu gosto de ouvir música, embora tenha as minhas músicas prediletas. E nessa história das minhas músicas prediletas, eu ouço jazz, ouço rock, ouço reggae, ouço música brasileira, onde eu incluo também a produção maranhense, e assim vai, né? E aí eu lembro que eu tranquei o curso, né, o curso de jornalismo na UFA, fui para Brasília e a primeira coisa que eu procurei lá foi um estágio em rádio, aquela Rádio Nacional da Amazônia. E eu ouvi, eu não lembro agora o nome da pessoa, mas ele era o diretor de programação, de jornalismo da rádio. Ele chegou e disse para mim que em Brasília o mercado era um mercado exigente, então ele falou para mim assim: volte para sua terra, conclua o seu curso, depois pense em voltar para cá. Que a gente não aceita a pessoa quando ele não tem um diploma. E estágio na época não tinha, até porque eu não estava estudando. Aí aquilo bateu, eu peguei, acabei ficando lá 6 meses, retomei o curso de jornalismo e me formei. Eu fiquei muito fissurado com a programação, com a proposta da Rádio Mirante FM, de tocar muita música brasileira na época. E existia um movimento também muito bacana de música brasileira. Aí eu, sem conhecer ninguém, cheguei lá, acabei me conhecendo Celso Borges, né, o poeta. E Celso foi uma pessoa muito camarada, assim, muito legal. Me deu a oportunidade de estagiar sem remuneração. E eu passei lá estagiando, foram 6 meses na programação da FM. Foi quando apareceu essa oportunidade, né? Surgiu, a Difusora FM estava abrindo vagas para novos profissionais, eles estavam querendo reformular a programação. Aí eu fiquei, montamos uma equipe, legal porque a rádio estava assim, começando uma nova proposta e tal. Então, nós como produtores, eu era produtor. A gente tinha que colocar o que o locutor ia dizer. A fala do locutor, ela ia dentro da produção. Era um negócio era muito trabalho, mas foi uma experiência muito legal, que acabou a rádio ficando uma rádio padronizada. E a programação ficou muito parecida com a da Mirante FM, e a rádio difusora na época, ela começou a causar um certo burburinho, né? Porque a programação estava chamando a atenção. Aí eu lembro que Celso, como coordenador da Mirante FM, ficou meio que preocupado, porque ali estava existindo uma concorrência. E foi o tempo que eu entrei de férias, aí um dia Celso me liga e me faz uma proposta para eu ir me convidando para ir para Mirante. Aí eu, você recebeu uma proposta de uma rádio que eu já tinha passado como estagiário, e eu digo, é até chato, né? Mas a gente tem que pensar nas oportunidades que aparecem, e eu tive a impressão de que na hora, no momento, que ir para Mirante seria bem mais interessante. E eu acabei aceitando a proposta de Celso, agradeci pelo ano que eu passei, né, como uma experiência muito valiosa dentro da Difusora FM,
e fui trabalhar na Mirante, onde estou até hoje. São 30 anos que vão ser, que eu inclusive quero festejar agora nesse ano de 2016, porque é uma história muito, muito interessante entre eu e a Mirante, né? A Mirante foi uma grande escola e, inclusive, eu tenho como uma referência dentro dessa escola. Para mim foi um professor, foi uma pessoa que eu me inspirei para fazer essa rádio que eu gosto de fazer. Chama-se Celso Borges, né? Que foi um coordenador que eu aprendi muito com aquele formato de rádio que ele fazia na década de 80 e que fez da Mirante uma referência em frequência modulada, não só em São Luís, mas como em todo o estado. E era para mim era uma grande rádio, tá, na época, né, assim, dentro do que ela se propunha. E eu dei continuidade a essa determinação do Celso, até uma coisa meio que ideológica, e faço essa rádio até hoje dentro daquilo que eu acredito. Eu devo a uma pessoa também, que ele foi que me estimulou a falar no rádio, Alberto Farias. Você lembra do Alberto Farias, um negro, gordo, locutor da Mirante, da voz muito grave, muito grande. E nessa época eu produzi um programa chamado Mirante Especial. Eu produzia e ele apresentava. Alberto era uma figura que eu tinha um carinho muito grande, ele era uma pessoa muito emotiva, né, e um grande profissional. E ele me estimulou. Aí eu disse, rapaz, mas Alberto, eu sou muito retraído e rádio, né, é uma coisa que requer essa coisa do improviso e você tem que ser muito ágil. Ele, não, mas aí primeiro começa com o script. Eu lembro que aconteceu até uma história muito interessante, né? Ele me botou para dividir o programa com ele e fizemos um especial na rádio, na Mirante FM, sobre os Mutantes. E eu preparei o script e teve um momento que ele gostava sempre de estar perguntando. E ele fez uma pergunta para mim, que no caso ele perguntou por que os Mutantes tinham acabado. E não estava no script, né? E eu fiquei assustado. E no rádio você tem que pensar rápido. Aí, graças a Deus, esse dia eu pensei rápido. Não sei o que veio. A inspiração veio logo de dizer, Alberto, os Mutantes acabaram porque tudo que é bom dura pouco, né? Aí ele disse assim, ó, vendo como tem futuro, pensaste rápido. Aí a partir daí eu fui exercitando essa coisa da locução. Não me sinto um locutor de rádio, eu me vejo mais como um apresentador, uma coisa. Porque o locutor, ele tem, para mim, rádio FM, né? Tem aquela agilidade, eu sou uma pessoa muito, muito calma para falar. O rádio, ele me deu a oportunidade de convergir com outros veículos, né? Eu trabalhei um tempo no Portal, no Imirante, de vez em quando escrevia para jornal, e o rádio, para mim, foi uma extensão, porque depois eu descobri que lá fora também eu poderia fazer uma espécie de discotecagem, que as pessoas costumam rotular a gente de DJ, mas eu prefiro o nome discotecário, e levar esse meu trabalho de dentro do estúdio para fora. Isso também me deu um retorno muito grande, muito bacana, porque eu passei também a ter contato direto com as pessoas, né? E esse contato direto também, quer dizer, o feedback ele é imediato, então você tem uma noção do que as pessoas estão ouvindo, isso contribuiu muito para que eu fizesse hoje esse programa na rádio que se chama Plugado. Veja a música como um agente social, né? Então eu sempre tive uma preocupação em trabalhar a música e olhar ela dentro desse contexto social, desse contexto como uma informação, como uma ciência. Então eu mesmo trabalhando dentro do entretenimento, eu tive uma experiência no Portal, que foi uma experiência mais jornalística, então ali eu coloquei o meu lado jornalístico. E não fiquei também só focado nessa coisa do entretenimento. A gente fazia um programa jornalístico de entrevista, mas eu não tinha essa... Gilberto era que realmente conduzia o programa, ele era o âncora, né? Eu ficava ali mais nos bastidores, de vez em quando que eu emitia uma opinião, entendeu? Mas eu participava, também não era uma coisa assim que eu ficava
Mas ele era que fazia conduzia realmente o programa. Uma vez o professor Nascimento de Moraes fez uma pergunta para mim, era um programa estava se discutindo sobre o reggae. Ele perguntou se eu gostava de ler livros ou ouvir reggae. Aí eu falei para ele que eu lia livro e ouvia reggae. Então é a mesma coisa que eu tenho para dizer com relação à coisa do rádio e da noite. São duas coisas que eu assim, tenho uma paixão muito grande. Fazer o rádio para mim é um complemento do que eu faço na noite, e a noite é um complemento do que eu faço no rádio. À noite eu virei DJ na noite, né? Já estou há 20 anos. Né? Eu comecei tendo como também uma fonte de inspiração um DJ que tem aqui em São Luís por nome Jorge Schweire, que quando ele tocava aqui no bar antigamente na Praia Grande, eu fui vê-lo discotecando, e o que me chamou a atenção é que ele fazia, ele pegou uma programação de rádio e levou para dentro de uma pista de dança. Isso fez até com que as boates, elas ficassem meio que por baixo, porque essa forma de discotecar dele, pegando música brasileira dançante, até uma música gringa, uma música internacional dançante, e que sem fazer essa mixagem, as pessoas aderiram àquilo, estavam assim, curtindo, dançando. E a partir daí eu digo, pô, eu posso fazer isso também, que eu já trabalho com programação, vou estender isso para a noite. E aí eu peguei a carona dele, comecei num bar ali na Ponta da Areia, já passei por vários espaços públicos, privados dessa cidade e estou até hoje. É uma profissão boa, mas às vezes ingrata, né, em alguns momentos, mas eu acho que eu ainda tenho muito a contribuir, ainda estou me sentindo muito com muita saúde, com muita resistência, muita vontade ainda de produzir. A ingratidão do rádio às vezes vem porque a gente, sim, eu gosto muito do que faço, mas às vezes você encontra alguns empecilhos por parte de pessoas que eu não entendo porque agem de forma às vezes injustas. Eu não gosto muito de ficar tentando levantar muito essa questão, porque acaba a gente criando uma certa polêmica, mas a gente sente isso, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de contribuir, entendeu? Então eu fico muito triste quando eu vejo alguém que parece assim que não sei, por uma questão de, às vezes dele não está satisfeito, ou dela não está satisfeito, de querer atrapalhar a vida do outro, assim, sabe? Do outro que está produzindo, fazendo alguma coisa de bem, né? Produzindo como profissional, contribuindo para a empresa, para onde ele trabalha. Isso me deixa um pouco triste, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma profissão que, se você não se coloca, não se posiciona, você mais tarde pode sofrer, né, consequências que não são legais, né? Você não tem que pensar demais, fugir muito daquilo que é convencional. Eu já percebi, quando você usa um discurso, que é um discurso que na cabeça da pessoa soa como um discurso de subversão da ordem, aquilo causa um incômodo. Infelizmente a gente vive dentro de um status quo e às vezes é melhor manter aquele status quo do que você achar ver aquela pessoa sempre com um pensamento que não é. Eu não me acho revolucionário, nem quero revolucionar nada. Mas eu penso que a gente está aí, o mundo ele gira muito rápido, então você tem que se adequar a esse mundo. Então é uma coisa que eu sempre me preocupei. Prefiro dizer que eu sou uma pessoa que faço rádio como qualquer outro profissional
daqui faz, não quero nenhum tipo de conceito de diferencial. Não quero ser considerado alternativo, não quero ser considerado um profissional de vanguarda, mas sim um profissional respeitado.